Você já ouviu falar do Walt Disney soviético? É um amigo quem isso lhe diz. A concorrência de Disney não se limitava aos Estados Unidos. E bem antes da Guerra Fria, até antes da Segunda Guerra Mundial, esse criador russo foi o responsável pela revolução da animação, sendo que até o próprio Walt Disney se rendeu em uma de suas obras. E que eu caia morta aqui, se isso não for verdade. Mas quem era esse talentoso russo? Segue o asterisco, porque hoje você vai conhecer e com certeza se surpreender. Olá pessoal, eu sou o Dallas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Asterisco de Histórias. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas animações, séries e live actions. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um grande artista russo que contribuiu através de suas animações com a revolução de ideias de seu país e também da revolução da própria animação, sendo usado até pelo próprio Walt Disney como exemplo. Puxa! Mas antes de entrarmos a fundo no tema, não posso deixar de pedir o seu like. Afinal, vocês não imaginam como isso ajuda a gente a conseguir crescer e se firmar aqui no YouTube. Além do norte, que vocês nos indicam o melhor caminho para fazermos ainda mais os vídeos que possam te interessar. Ok? Então vamos com tudo no tema de hoje. Oh, certo! O curioso nesse Walt Disney soviético é que ele é um grande animador, mas apareceu ao mesmo tempo que o Walt Disney lá nos anos 20. Ele é lembrado não pelo que ele fez depois, mas o que fazia ao mesmo tempo que o animador americano, trazendo animações caprichadas de acordo com o folclore de seu próprio país, naquele momento pertencente à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se bem que apesar disso, preciso dar uma rápida pincelada para também acrescentar que ele também se utilizou de alguns clássicos de fora, que inclusive foram feitos pelos estúdios de Walt Disney, mas com pequenas alterações, como uma Branca de Neve que ao invés de se encontrar com 7 anões, acaba indo morar com 7 cavaleiros ao fugir da madrasta. E um Pinóquio feito de uma forma bem preguiçosa pelo Gepeto, com uma característica crucial que não foi utilizada em seu estúdio. O seu nariz não cresce, até porque ele é um bom garoto e não mente. Calma que eu vou chegar lá. Se me procurou para mentir, do castigo não poderá fugir. Só que antes, preciso fazer um rápido asterisco para falar como tudo isso começou e também apresentar o Walt Disney russo para vocês. Seu nome na verdade era Ivan Ivanov Vano, artista comunista que fez muito sucesso em seu país e foi fonte de inspiração para outros grandes clássicos das animações russas, como Ache o Urso, por exemplo. E claro, por ser comunista, você vai ver em sua obra muitas críticas ao fascismo italiano, o nazismo alemão e até o capitalismo norte-americano. E mesmo suas versões dos clássicos Disney também foi feito mais acompanhando esse movimento, ou seja, de pessoas fortes, como 7 cavaleiros musculosos em Branca de Neve, além de um garoto bom e que não mente, dando uma clara demonstração que os verdadeiros vilões estariam em outro continente. Agora, o que não dá para negar é o talento de Ivan Ivanov Vano. Nascido em 1900 e criado pela irmã mais velha, que já era casada com um professor de artes, parecia que o menino tinha ido ao lugar certo. E assim, ele se profissionalizou nos anos 20 e começou a trabalhar com animação, sua grande paixão. A diferença de Ivan Ivanov para outros artistas russos é que ele não se acomodava em apenas criar desenhos para adultos com viés comunista, apesar de ele apoiar o regime. E vendo de longe o que Disney e outros produtores faziam nos Estados Unidos, ele resolve investir daquela mesma forma em seu país. Quero tê-los à minha disposição. No começo, com a limitação da época, ele chegou a fazer um desenho de uma pessoa patinando no gelo ou de um jacaré e um menino, que se transforma em desenho feito quadro a quadro, mas que ainda estava longe de ser o que ele realmente queria. Percebendo que ele precisava de mais investimento para melhorar suas obras, faz uma parceria com seu país, a União Soviética, e cria desenhos voltados para crianças, mas com momentos importantes de seu país, ou racismo visto em países daqui da América do Sul. Pelo jeito não foi só o Walt Disney que homenageou o Brasil. Só pode ter sido uma brincadeira. Sei. E falando em Disney naquele tempo, ele só estava crescendo com suas animações, saindo da linha político-cômica para filmes com sentimentos, até chegar no primeiro longa de animação de extrema qualidade, Branca de Neve e os 7 Anões. Como disse anteriormente, Ivanov estava de olho nessas revoluções e resolveu trazer essa qualidade lá para a União Soviética. O problema é que apesar da Guerra Fria entre seu país e os Estados Unidos ainda não terem começado, nem a Segunda Guerra Mundial, já que estamos falando de 1937, ele resolveu se inspirar nos clássicos que Disney se utilizou, mas assim como este criou sua própria versão da história, mais sentimental e menos sombria,
Ivanov também quis apresentar sua versão do lado soviético, criando uma competição e tentando impedir que as crianças de lá se influenciassem pelo padrão americano. E assim ele foi criando vários curtas, com um menino que não queria tomar banho e é perseguido por um lavabo, surreal, mas é verdade, ou de um pato que sonha em ser mosqueteiro num lugar onde só tinha cães e gatos na função. São obras russas, é verdade, mas ainda não tinham uma identidade de lá, afinal os traços eram muito parecidos com o que os estúdios Disney utilizavam. E aí, preciso fazer um importante asterisco aqui. Nos anos 40, aí não teve jeito, a guerra começou. E mais ou menos como que aconteceu com os estúdios Disney e a Warner, que falei aqui no canal e o card tá acima, Ivan precisou de dinheiro para sobreviver. E aproveitando seu sucesso no local, o governo apoiou financeiramente seu estúdio, desde que ele também criasse animações sobre a guerra. E aí surgiram aqueles filmes que eu falei sobre personagens fascistas, nazistas, mas também capitalistas, sendo esse o vilão que, claro, os outros estúdios americanos não utilizavam. Só que a diferença entre eles é que a guerra acontecia na Europa, então muitos dos animadores tiveram que participar dela. Muitos morreram e outros vieram debilitados e sem condições de trabalho, atrasando as animações de lá em relação ao que se via no país americano. Se todos os amigos se derem as mãos, findarão as guerras, seremos irmãos. Mas tudo mudou no pós-guerra, já que a União Soviética saiu vencedora do confronto, e ao que parecia, bem financeiramente. Assim, Ivan Ivanov resolveu investir pesado em suas animações, surgindo de cara um de seus grandes clássicos, O Cavalo Corcunda, com um novo traço caprichado e uma verdadeira obra-prima, chamando a atenção até de Walt Disney, que chegou a usá-lo como parâmetro. Um asterisco aqui. Essa história teve também um remake nos anos 70, chamado de O Pônei Mágico, e foi feita também pelo próprio estúdio de Ivan. A história do Cavalo Corcunda é baseada num conto russo. Um menino, também chamado Ivan, tem 2 irmãos mais velhos, e o pai manda os 3 irem ao campo para descobrir quem estava roubando o feno de sua propriedade. Chegando ao campo, seus irmãos acabam adormecendo, mas Ivan se mantém acordado e encontra um cavalo muito bonito voando pelos campos. O menino consegue domar o cavalo, que pede para que ele o liberte, e em troca lhe oferece 2 cavalos pretos e um cavalo corcunda, que acaba se tornando seu amigo. Haja o que houver, não venda nunca esse cavalinho, que ele será a lealdade de seu caminho. No dia seguinte, Ivan percebe que seus irmãos fugiram com seus cavalos, mas o cavalo corcunda se oferece para recuperá-los com Ivan. Eles recuperam os cavalos e vendem ao czar, que vendo que só Ivan conseguia domar aqueles animais, contrata. Isso desperta a inveja de Spalnik, que trabalha para o czar, mas suas armadilhas acabam sendo vencidas por Ivan. Ora, seu espertinho! Que patifaria! Acabarei com essa sua alegria! E o czar, em sua última missão, pede que ele consiga uma bela moça para se casar. E isso é feito. O czar imediatamente se apaixona por ela e a pede em casamento. Mas eu não vejo necessidade de casar com essa velocidade. Não se aflija, vou lhe dizer. Como poderá rejuvenescer? Porém, ele dá esperança ao lembrar de uma lenda russa que diz que se ele tomar um banho em leite fervente, depois em água quente e por último em água gelada, ele se transforma no homem ideal para se casar. Não tente esse em casa, hein, porque não funciona. Enfim, Spalnik mais uma vez usa de sua influência para dar a ideia de que Ivan fizesse isso em seu lugar primeiro, para ver se a magia daria certo. Como o menino se recusa, o czar fica bravo e manda prendê-lo. Porém, o cavalo corcunda combina em ajudá-lo a fugir. Na manhã seguinte, ao ouvir o assobio de Ivan, o cavalo vai até o menino, e na tentativa de impedir, Spalnik acaba sendo derrubado pela janela e caindo num poço. Usando sua magia, o cavalo corcunda enfeitiça os 3 caldeirões, fazendo com que Ivan não se machuque ao entrar neles. E quando sai do último caldeirão, está transformado num grande homem e convence o czar que resolve fazer o mesmo. Porém, sem o poder da magia, o czar entra no primeiro caldeirão e não volta. E no final, a moça se apaixona por Ivan transformado, que se torna o novo czar. Foi graças a esse cavalinho que para o amor encontramos o caminho. Essa história foi muito bem feita e desenhada em ambas as versões, mas não foi a única. Pela qualidade e se apoiando na cultura russa, ele conseguiu levar para o mundo alguns sucessos. Esse que eu acabei de contar foi só um exemplo para vocês perceberem que teremos algumas histórias que serão melhores até que alguns clássicos do próprio Walt Disney. Outro grande clássico que para mim é um dos meus prediletos é A Donzela da Neve, de 1952, uma entidade do inverno que se apaixona por um homem comum.
O problema é que essa paixão a faz não perceber o fim do inverno, e ela acaba desaparecendo na primavera, mostrando ser um amor impossível. Essa história acho que você já deve ter ouvido falar em algum lugar, e é uma lenda russa. Tem também um curta que eu assisti que achei muito bem feito, que traduzido aqui no Brasil seria A Lebre Corajosa, de 1955, que tinha uma liderança nata e todas as outras lebres e animais da floresta gostavam dela. Mas um lobo faminto se aproxima, e todos se assustam quando ele vai atacar justamente a corajosa lebre. Mas como que por sorte o galho quebra, ela dá um salto e cai em cima do lobo, que após uma boa cavalgada, se assusta e resolve ir embora. Quando as outras lebres a encontram, ela já está bem e sua coragem é espalhada por toda a floresta. Essa história tem uma mistura com personagem de carne e osso, já que tem uma senhora que conta aos seus netos o conto da lebre corajosa, aparecendo no começo e fim do curta, passando a moral da história que não importa quanto medo você tenha, o importante é demonstrar sua coragem e confiança numa difícil vitória. Excelente! E agora, vamos falar de um dos clássicos inspirados nos mesmos contos que o Walt Disney utilizou. Nada mais que a verdade, eu pergunto. Quem é mais formosa e tem a beleza mais rara deste mundo? Em 1951, foi lançado o longa da Branca de Neve na Rússia, mas como tinha dito, diferente dos estúdios Disney, os anões foram trocados por cavaleiros, que se apaixonam pela Branca de Neve e até queriam casar com ela, mas ela já era apaixonada por outra pessoa. Vocês são fortes e são inteligentes, mas meu coração só espera pelo dia em que eu vá encontrar ele sei novamente. A madrasta faz de tudo para acabar com sua rival, mas ela termina feliz com o príncipe e a madrasta tem um final um pouco diferente, morrendo de desgosto por ver sua enteada viva e feliz com o homem que ama. E em 1959 temos a história do Buratino. Quem é esse? É o Pinóquio soviético. Vamos, você vai fazer bonito, hein? Vamos! A história tem muitas similaridades com o conto da Disney, com a diferença da chave mágica, motivo pelo que os vilões perseguem Buratino, além de seu final que ele não vira um menino de verdade. Quem está imitando quem em live action de Pinóquio? Logo, o teatro de bonecos do Gepeto tornou-se o mais famoso do mundo. Zampino ficou furioso. Infelizmente, a partir dos anos 60, Ivan resolve parar de criar seus clássicos e novamente resolveu investir em desenhos não muito comerciais, mas principalmente em animações de cunho político. Não esqueçamos que a Guerra Fria estava em seu auge com a corrida espacial, e um de seus desenhos mais marcantes foi o de 72, Ave Maria, onde ele critica exatamente a atuação dos norte-americanos, seus rivais na Guerra Fria, com a Guerra do Vietnã. E talvez este tenha sido seu diferencial em relação ao Walt Disney, que mesmo morrendo 20 anos antes, ganhou mais força comercialmente exatamente porque seu cunho político parou lá na Segunda Guerra Mundial. Agora uma pergunta importante. Esses desenhos já passaram no Brasil? Sim, e é por isso que o asterisco está aqui para te mostrar onde foi e o motivo de você encontrar alguns dublados aqui no YouTube. Nos anos 90, esses desenhos passavam na TV Cultura, num pacote com suas principais obras, e realmente são muito bem feitos, vale a pena conferir. E para finalizar, mais uma curiosidade que o asterisco vai te trazer. Escutem todos vocês. Mesmo se tornando um grande animador, ser professor era uma das suas grandes paixões. E Ivan Ivanov não largou o ofício nem com sucesso como animador. E isso foi super importante, porque acabou inspirando novos animadores, fortificando e deixando os desenhos russos cada vez melhores. E dentre esses alunos, estava um que acabou virando professor de outro aluno futuramente. E esse novo aluno era o Oleg Kuzovkov, simplesmente o criador de um dos maiores sucessos de desenhos animados atualmente, a série russa Macho e Urso. Uau! Sou a mais bela entre as fadas. É por isso que não apenas suas obras acabam sendo imortais, mas também o legado que ele nos deixou, seja como animador, roteirista ou até professor. Ora! Adeus! Pessoal, não esquece do like. Estamos enviando vídeos toda semana aqui e queremos seus comentários e sugestões para termos histórias cada vez melhores e que sejam do gosto de vocês. Estamos também no Instagram e Facebook, mas se quiser garantir que não irá perder aquele conteúdo especial, se inscreve e ativa o sininho, além de nos ajudar a crescer e espalhar nossos vídeos por todo o YouTube. Beleza? Então, um grande abraço, deixo aqui embaixo outros ótimos vídeos que já fizemos e te vejo no próximo vídeo. Até lá!